200, deixa eu vir para cá que fica melhor. Aqui no artigo 200 a gente fala, né, dessa possibilidade, mas lá no artigo 6º a gente trabalha com os conceitos de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. Só que quando chega lá no parágrafo 3º, a gente trabalha com o conceito de saúde do trabalhador, tá? Por isso que aqui existem algumas probabilidades maiores, porque a gente pega as questões, né, que são cobradas e aí você vê que existe um quantitativo maior. Então, exemplo, hoje o que está sendo mais cobrado? Decreto 7.508, tá? Decreto 7.508 está caindo muito, mas a 8080 sempre tem uma questão dela. Na 8080, os artigos assim que eu considero os principais, aqueles que são os mais pesados, é do artigo 1º ao 19, tá? Então, se você tiver que trabalhar muito, você vai trabalhar do 1º ao 19. Por quê? Do 20 até o 55, a compreensão é mais fácil, é mais uma leitura, ele repete muito a Constituição, tá? E todo o entendimento, assim, de tudo que eu falei na história, a Constituição, fica muito mais fácil. Ele fala compreender todos esses campos, tá bom? Então, a gente trabalha, assim, na proteção do meio ambiente, com a propagação dessas doenças, por isso que a gente trabalha com vigilância epidemiológica, e com a parte de dejetos, consumos de bens, a gente trabalha com vigilância sanitária, mas também esse ambiente, que é o espaço você interpretar. Agora, do 1º ao 19, não, é muita informação nova, tá? Os conceitos, as palavras, então é onde você precisa ficar mais atento, ok? Eu sempre falo, 8080 é 50% do SUS. Tá? Para vocês terem uma ideia da complexidade que é a lei. A legislação do SUS ela é enorme, né? Mas para vocês terem uma ideia de quanto que a 8080 pesa nesse processo de entendimento do sistema. Então vamos lá. Quando eu tenho a 8080, eu começo exatamente falando ali, né, que é uma lei que dispõe sobre as condições para a promoção. Vem cá, deixa eu falar com você aqui que fica mais fácil, que eu já vou evidenciando aquilo que é importante, tá? Ao invés de eu ficar só falando e você ouvindo minha voz. Então ele fala assim, a 8080 dispõe sobre as condições para a promoção, olha essa palavra, promoção, proteção e recuperação. Você já escutou eu falando isso até não querer mais. Que tem momentos que ele evidencia essas 3 palavras, promoção, proteção e recuperação. Mas tem momentos que ele não fala isso e ele substitui essas 3 palavras e coloca uma única palavra no lugar. Qual é a palavra que ele coloca? Pensa rápido, porque eu não tenho tempo. Vai, integralidade. Quem falou integralidade, perfeito, tá bom? Gente, tem que se comunicar comigo, né? Aqui não tem aluna, eu fico assim, sem ninguém, né? Se comunicando comigo. Então, olha só. Tira essas 3, coloca integralidade. Passo, né, onde esse trabalhador ele desenvolve, né, as suas funções, também precisa ser preservado, tá bom? Então, olha só, o artigo 200 eu acho um artigo teoricamente fácil, eu só dou ênfase a essas palavras que eles gostam de tirar ou acrescentar outras palavras muito parecidas e que têm um significado totalmente diferente, mas eu acho que do artigo 200, o que o aluno precisa se atentar mais é em relação ao artigo 6º. Então, aqui pode estar escrito integralidade ou promoção, proteção e recuperação, tá bem? Aí ele fala, a organização e o funcionamento dos serviços, correspondendo e também de outras providências, tá? Então, toda organização, todo funcionamento, tudo aquilo que tiver relacionado à área da saúde vai ser de responsabilidade dessa lei que vai determinar como que vai ser feito a partir de agora. Aí ele vem aqui, artigo 1º. O artigo 1º é muito parecido com o artigo lá da Constituição. Agora, olha o detalhe. Ele fala assim, esta lei está regulamentada, né? Essa lei está regulamentada em todo o território nacional, através das ações e dos serviços executados. Cuidado aqui, ó, executados isolada ou em conjunto, conjuntamente. Então, o que significa isso, André? Quando eu começo falando, esta lei está regulamentada, agora sim, tá? Eu estou regulamentando aquilo que foi determinado pela Constituição. Então, olha só, agora nossa aula, né, outra aulinha, nós vamos trabalhar com a Lei 8080, é a lei mais extensa, é a lei mais cobrada, tá? E é uma lei que tem muita informação, tá bom? Então,
bem detalhado, eu vou artigo por artigo, vou explicando para que o entendimento fique. Porque lá no artigo 6º, como ele é muito parecido, eles gostam de trocar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas anotações e depois eu ressalto o que a gente vai diferenciar lá no artigo 6º para quem for estudar o 8080. Sempre falo, eu acho difícil uma pessoa estudar a Constituição e não estudar o 8080, né? Porque toda a fundamentação legal, ela vem através da lei, mas depois ela precisa ser regulamentada e aí vem a lei que vai fazer essa regulamentação, tá bom? Mas, de repente, tem aluninho que só vai ter que estudar a Constituição. A Constituição, ela direcionou, ela falou, agora nós vamos ter um sistema que seja único para todos, mas agora eu venho e regulamento aquilo que foi determinado pela Constituição. Mais fácil. E a minha dica vai ser assim. O aluno, às vezes, ele me pergunta, professor, o que eu preciso estudar mais? É muito difícil você falar o que você precisa estudar mais, porque cada certame cobra uma coisa, né? E você vai lá, sei lá, você vai entender a cabeça, né, da pessoa que está formulando essa questão. Só que existem algumas probabilidades maiores, porque a gente pega as questões, né, que são cobradas, e aí você vê que existe um quantitativo maior. Então, exemplo, hoje o que está sendo mais cobrado? Decreto 7.508, tá? Decreto 7.508 está caindo muito. Mas a 8080 sempre tem uma questão dela. Na 8080, os artigos assim que eu considero os principais, aqueles que são os mais pesados, é do artigo 1º ao 19, tá? Então, quando ele fala, essa lei está regulamentada em todo o território nacional, através das ações e dos serviços, sejam eles prestados isoladamente ou em conjunto, o que significa essa palavra isoladamente ou em conjunto? Significa assim, quando um serviço ele é prestado isoladamente, é a mesma coisa de um serviço prestado individualmente, tá? Isoladamente, individualmente. E quando ele utiliza o termo em conjunto, um grupo, tá? Então, eu, Andréia, posso ir no sistema obter um serviço prestado só para mim? Sim, seria, no caso, isoladamente, individualmente. Mas o serviço também pode ser prestado para um grupo de pessoas? Também, né? No caso, exemplo, uma vacinação. Quando você tem uma campanha de vacinação, um grupo de pessoas estão sendo beneficiadas com aquilo, tá bom? Então, muito cuidado quando eu utilizo esses dois termos. Andréia, eu posso falar que o serviço é prestado só isoladamente? Não posso, meu anjo. Então, se você tiver que trabalhar muito, você vai trabalhar do 1º ao 19. Por quê? Do 20 até o 55, a compreensão é mais fácil, é mais uma leitura, ele repete muito a Constituição, tá? E todo o entendimento, assim, de tudo que eu falei na história, a Constituição fica muito mais fácil. Por quê? Porque ele também pode ser prestado em conjunto. Então, essas palavras, elas andam grudadas, tá? É muito importante isso, que você tenha esse entendimento, porque na hora da prova, eles tiram essas palavras e na hora que você lê o contexto todo, parece que não distou em nada. Só que tem essa importância, porque pode ser de um jeito, mas também pode ser Constituição. Então, se for só a Constituição, desconsidera, tá? Agora, claro que se eu for estudar as duas, eu preciso ter esse comparativo e fazer essa relação na hora de estudar, tá bom? Então, vamos lá, meus cheiros, deixa eu voltar aqui para fazer minhas marcações. Então, o artigo 200, nós vamos estar trabalhando aqui com o que compete ao sistema, tá? Então, as competências desse sistema e outras atribuições, tá? Aqui no inciso 1, olha eu fazendo coisa errada aqui. No inciso 1, então eu vou dar ênfase a controlar e fiscalizar, tá? Então, o que a gente vai controlar e fiscalizar? Esses procedimentos, esses produtos e essas substâncias, tá? Que são o quê? De interesse para a saúde. E também podemos participar da produção dos medicamentos, tá? Então, o SUS pode fazer isso, participar dessa produção de medicamentos, mas também qualquer equipamento voltado à área da saúde, imunobiológicos, vou colocar aqui que são as nossas vacinas, tá? As nossas vacinas, os hemoderivados, sangue, para que vocês não esqueçam, e os insumos, nós temos aqui matéria-prima. Tá? Matéria-prima, aquilo que for necessário. Ok, matéria-prima. Agora o segundo, esse daqui, que é o que você vai ter muito cuidado se você interpretar. Agora, do 1º ao 19, não. É muita informação nova, tá? Os conceitos, as palavras. Então, é onde você precisa ficar mais atento, ok? Eu sempre falo, 80-80 é 50% do SUS.
tá? Para vocês terem uma ideia da complexidade que é a lei. A legislação do SUS ela é enorme, né? Mas para vocês terem uma ideia de quanto que a 8080 pesa nesse processo de entendimento do sistema. Então vamos lá. Quando eu tenho a 8080, eu começo exatamente falando ali, né, que é uma lei que dispõe sobre as condições para a promoção. Vem cá, deixa eu falar com você aqui que fica mais fácil, que eu já vou evidenciando aquilo que é importante, tá? Ao invés de eu ficar só falando e você ouvindo minha voz. Então ele fala assim, a 8080 dispõe sobre as condições para promoção, olha essa palavra, promoção, proteção e recuperação. Você já escutou eu falando isso até não querer mais. Que tem momento de um outro jeito, então vou ter que considerar, tá bom? Porque se eu coloco só uma, subentende que eu só tenho essa possibilidade, tá? Então, isoladamente ou em conjunto, tá? Permanente ou eventualmente, tá? É a sequência aqui, ó, em caráter permanente ou eventualmente, tá? Por pessoa física ou jurídica de direito público, momentos que ele evidencia essas três palavras, promoção, proteção e recuperação. Mas tem momentos que ele não fala isso e ele substitui essas três palavras e coloca uma única palavra no lugar. Qual é a palavra que ele coloca? Pensa rápido, porque eu não tenho tempo. Vai, integralidade. Quem falou integralidade, perfeito, tá bom? Cuidado com ele, muita aluninha errando, não posso nunca mais errar isso. A execução. Então aqui eu só tenho 3 execuções. A primeira, vigilância sanitária. A segunda, vigilância epidemiológica. E a terceira, nós vamos falar da saúde do trabalhador. A terceira, tá? Então, a minha observação, vou colocar aqui, ó, minha observação, que no artigo 6º da 8080, nós vamos trabalhar com a quarta. Privado, tá bom? Então, vamos entender agora essa parte aqui, ó, caráter permanente eventualmente. O que seria um caráter permanente? Exemplo, um paciente crônico, né? É um paciente que não tem cura. Ele tem controle, mas ele não tem cura, tá? Então, um paciente, um hipertenso, ele vai ser hipertenso até morrer. Mas ele tem como fazer o controle dessa hipertensão, tá? Através, sei lá, de medicamentos, através de uma atividade física, através de uma alimentação adequada, tá bom? Então, tem tudo isso. Então, ele vai ser um paciente permanente pro resto da vida, porque ele vai precisar desse atendimento. Agora, quando a gente utiliza o termo eventual, eventualmente, significa esporadicamente, aquele paciente que vai lá obter uma assistência e pronto, acabou, resolveu o problema dele, tá bom? Então, essas 4 palavras eu vou chamar a atenção. Quando ele fala caráter permanente ou eventualmente, isoladamente. Tá? Então, só lá no artigo 6º que vai ter a quarta execução, que é vigilância farmacêutica, incluindo a terapêutica, tá? Aqui não tem 4. Então, se especificar a Constituição Federal, com 4 vai estar errado. O terceiro, cuidado com a palavra, porque é ordenar a formação. Não. Gente, tem que se comunicar comigo, né? Aqui não tem aluna, eu fico assim, sem ninguém, né? Se comunicando comigo. Então, olha só, tira essas 3, coloca integralidade. Não é formar recursos humanos na área da saúde, tá? Então, vamos ordenar a formação, que vão ser através de instituições educacionais. O quarto, participar da formulação. Então, vamos formular essa política, mas também vamos executar essa política. E a política de o quê? Ou em conjunto, tá? Por que eu vou chamar a atenção? O primeiro pega desse artigo 1º. É ele tirar uma dessas palavras. Então, se ele... Saneamento básico, tá? Proposto lá dentro da 8ª conferência. O quinto... incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico. Vou colocar assim, executados isoladamente e eventualmente. Tá correto? Tá errado, tá? Por quê? Porque ele não considerou o conjunto e o permanente aqui, só o eventualmente. Então tá errada essa questão, ok? E a outra possibilidade é ele trocar essas palavras por sinônimos. Igual eu falei aqui, executados isoladamente. Eu posso tirar isoladamente e colocar individualmente? Posso, é a mesma coisa. Por isso que você tem que interpretar, tá? Porque se estão aqui, pode estar escrito integralidade ou promoção, proteção e recuperação, tá bem? Aí ele fala, a organização e o funcionamento dos serviços correspondendo e também de outras providências, tá? Então, toda organização, todo funcionamento, tudo aquilo que tiver relacionado à área da saúde vai ser de responsabilidade dessa lei que vai determinar como que vai ser feito a partir de agora.
Aí ele vem aqui, artigo 1º. O artigo 1º é muito parecido com o artigo lá da Constituição. Agora, olha o detalhe. Ele fala assim: esta lei está regulamentada, né? Esta lei está regulamentada em todo o território nacional, através das ações e dos serviços executados. Cuidado aqui, ó. Executados isolada ou em conjunto, conjuntamente. Então, o que significa isso, André? Quando eu começo falando, esta lei está regulamentada, agora sim, tá? Eu estou regulamentando aquilo que foi determinado pela Constituição. A Constituição, ela direcionou, ela falou, agora nós vamos ter um sistema que seja único para todos, mas agora eu venho e regulamento aquilo que foi determinado pela Constituição. Trabalhar com novas trabalhar com novas tecnologias é esse daqui, tá? Tecnologias e aqui propor novas pesquisas. E esse daqui... Se ele trocar, você tem que saber. Claro que se ele colocar aqui isoladamente e com muitas pessoas, não tem nada a ver, tá? Então, você tem que entender para que se ele alterar, você marcar como correto ou não, tá bom? E aí, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, são através dos nossos contratos ou dos nossos convênios, que eu também já expliquei para vocês, tá? Também eu vou dar uma ênfase maior, porque nós tivemos essa alteração aqui de 2015, tá? Que fala dessa palavrinha aqui, ó, e inovação, não existia, tá? Esse é número 85. O 6º, fiscalizar, inspecionar, aí ele cita os alimentos, compreendido o teor nutricional desses alimentos, mas também bebidas, vou colocar aqui todas, tá? Ele não especifica, então qualquer bebida vai ser de responsabilidade e águas, tá? Bebidas e águas para consumo humano. O 7º, ele fala participar do controle e fiscalização. Aí vamos lá, do que? Produção, transporte, guarda, utilização do que? Dos nossos produtos psicoativos, que são os psicotrópicos, os tóxicos e os radioativos. E para terminar o 8º, colaborar na proteção do meio ambiente, Então, artigo 1º é um artigo fácil, só ter cuidado com essas 4 palavrinhas. Vamos mais. Agora o artigo 2º. O artigo 2º é um artigo de pega, né? O que não é artigo de pega aqui, né? Mas são esses detalhes que fazem a diferença na hora da prova, tá? É você ficar atento a esses detalhes. Mas nele compreendido também o do trabalho. Certinho, meus cheiros? Então, olha só, terminamos aqui o artigo 200 e agora a Constituição toda atualizada, toda certinha para vocês. Então, agora vocês vão fazer o seguinte. Na hora que eu for trabalhar com a próxima, que é a 8080, né, a nossa... Às vezes é muito fácil você decorar uma legislação, principalmente quem tem facilidade de decorar. Mas o que pega na hora da prova é essa interpretação, é quando ele muda para você analisar se está certo ou se está errado. Quando você lê o artigo 2º, está falando assim, saúde é um direito fundamental do ser humano. Diz para mim se não é parecido com a Constituição. A Constituição diz no artigo 190. Então, quando ele fala, essa lei está regulamentada em todo o território nacional, através das ações e dos serviços, sejam eles prestados isoladamente ou em conjunto, o que significa essa palavra isoladamente ou em conjunto? Significa assim, quando um serviço ele é prestado isoladamente, é a mesma coisa de um serviço prestado individualmente, tá? Isoladamente, individualmente. E quando ele utiliza o termo em conjunto, um grupo, tá? Então, eu, Andréia, posso ir no sistema obter um serviço prestado só para mim? Sim, seria, no caso, isoladamente, individualmente. Mas o serviço também pode ser prestado para um grupo de pessoas? Também, né? No caso, exemplo, uma vacinação. Quando você tem uma campanha de vacinação, um grupo de pessoas estão sendo beneficiadas com aquilo, tá bom? Então, muito cuidado quando eu utilizo esses 2 termos. Andréia, eu posso falar que o serviço é prestado só isoladamente? Não posso, meu anjo. Por quê? Porque ele também pode ser prestado em conjunto. Então, essas palavras, elas andam grudadas, tá? É muito importante isso, que você tenha esse entendimento, porque na hora da prova, eles tiram essas palavras e na hora que você lê o contexto todo, parece que não distou em nada. Só que tem essa importância, porque pode ser de um jeito, mas também pode ser. 36, saúde é um direito de todos e dever do Estado.
Então é muito parecido. Na hora que você lê rápido, você fala assim, nossa, André, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é parecido. Então vai ser assim. Quando tiver na sua prova saúde é um direito de todos, dever do Estado, você vai lembrar de quem? A Lei Orgânica da Saúde. A Lei Orgânica da Saúde é uma lei bem extensa, são 53 artigos, e esses artigos também todos atualizados, porque a legislação já sofreu várias alterações. Só que, comparando com esse artigo 6º, que é o que eu quero que você faça esse comparativo, porque na hora da prova é assim que eles fazem, vocês vão fazer o seguinte. Lá no artigo 6º, para quem já estudou aqui, tá? Só para quem estudou. Quem não estudou Constituição, aí vai começar lá comigo do zero, tá? Mas para quem estuda Constituição, artigo 196. Agora, quando tiver na sua prova saúde é um direito fundamental do ser humano, você vai ter que lembrar da 8080, artigo 2º, tá? Então, são detalhezinhos que fazem a diferença na hora de você responder. Às vezes o aluno fala assim, professora, por que essa questão está errada? Está falando aqui, conforme a Constituição Federal, determinou que saúde é um direito fundamental do ser humano. Aí eu falo, meu cheiro, mas na Constituição não determinou isso. Ué, professora, está lá falando que saúde é um direito de todos, dever do Estado? Tá, mas não é a mesma, de um outro jeito. Então, vou ter que considerar, tá bom? Porque se eu coloco só uma, subentende que eu só tenho essa possibilidade, tá? Então, isoladamente ou em conjunto. Dou já aqui o artigo 200. Quando chegar lá no artigo 6º, você não vai precisar estudar o artigo 6º de novo, porque é a mesma coisa que eu acabei de explicar, tá? Então, você pode até ver lá a aulinha, assistir, para dar uma lembrada, mas você vai ver que a minha explicação é a mesma, certo? Com exceção desse inciso 2, que eu falei que lá nós vamos acrescentar mais um. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque o artigo 6º, ele trabalha com os parágrafos. E esses parágrafos, que é o parágrafo 1º, 2º e 3º, ele vai conceituar vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. Então, também, qual é o outro pega de prova, tá? Como o artigo 200 é muito parecido com o artigo 6º, e às vezes o aluno está estudando e ele não consegue diferenciar a legislação. Uma coisa. Então, quando você trabalha com a lei, com a legislação, por isso que muitas pessoas acham difícil, assim, estudar a minha matéria, minha disciplina, né, que é a legislação. Tem aluno que fala, ai, professora, não entendo isso nunca, não entra na minha cabeça. Exatamente por essa dificuldade de entender que a lei, ela não se altera. Não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, gente, no meu entendimento, eu acho que é isso, não tem no meu entendimento. Eu explico para você para ficar mais fácil, mas eu tenho que explicar aquilo que está determinado ali, eu não posso alterar isso não. É ao mesmo tempo fácil e é difícil. Por que é fácil? Porque é só você interpretar aquilo que não altera, não muda, tá? Agora é um pouquinho difícil porque é muito extenso. Aí tem que ter essa parte de assistir, de ficar olhando, né, interpretando e ter esse cuidado, tá bom? Então só ter o cuidado aqui, saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover essas ações, tá? Essas condições indispensáveis para o pleno exercício. Porque o Estado, porque lá no artigo 196 da Constituição ele não falou que saúde é um direito de todos, dever do Estado. Então, quem tem que prover essas ações, vira e mexe, eles fazem assim. Eles colocam conforme a Constituição e estabelece o conceito de vigilância sanitária e epidemiológica. É o Estado que tem que dar condições, subsídios para que esse serviço seja prestado. Já está justificado lá na Constituição, tá? Que ele só está repetindo. Aqui o parágrafo 1º, ele fala, o dever do Estado, importantíssimo, tá? Esse parágrafo aqui, consiste em formular, tá? E aqui tá lógica ou saúde do trabalhador, porque isso vai constar lá no artigo 6º da 8080. Então, meus cheiros, muito cuidado. Aqui na Constituição, a gente não conceitua nem a vigilância sanitária, nem epidemiológica, nem saúde do trabalhador. A gente só cita a execução delas, tá? Então, se na sua prova você vir lá alguma questão falando, conforme a Constituição ficou estabelecido que o conceito de vigilância sanitária é eliminar, diminuir, prevenir, tá? É erradíssimo, tá? Pode marcar que está errado, porque isso é dentro da 8080, lá no artigo 6º. Combinado assim? Tá bom? Então, não é um artigo difícil, mas é um artigo de pega, porque como ele é muito parecido com o da 8080, eles ficam trocando, ficam fazendo essa bagunça, tá bom? Tá? Permanente ou eventualmente, tá? É a sequência aqui, ó.
em caráter permanente ou eventualmente, tá? Por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, tá bom? Então vamos entender agora essa parte aqui, ó, caráter permanente eventualmente. O que seria um caráter permanente? Exemplo, um paciente crônico, né? É um paciente que não tem cura. Ele tem controle, mas ele não tem cura, tá? Então, um paciente, um hipertenso, ele vai ser hipertenso até morrer. Mas ele tem como fazer o controle dessa hipertensão, tá? Através, sei lá, de medicamentos, através de uma atividade física, através de uma alimentação adequada, tá bom? Então, tem tudo isso. Então, ele vai ser um paciente permanente pro resto da vida, porque ele vai precisar desse atendimento. Agora, quando a gente utiliza o termo eventual, eventualmente, significa esporadicamente, aquele paciente que vai lá obter uma assistência e pronto, acabou, resolveu o problema dele, tá bom? Então, essas 4 palavras eu vou chamar a atenção. Quando ele fala caráter permanente ou eventualmente, isoladamente, Certinho? Então, termina aqui minha Constituição e aí a gente segue aí com os outros conteúdos direcionados à nossa legislação do SUS, tá bom?